Lições de Estoicismo, John Sellers. Resumo completo. E se alguém lhe dissesse que grande parte do sofrimento em sua vida se deve simplesmente à sua forma de encarar as situações? Não o sofrimento físico, como a dor ou a fome, mas todas as outras coisas que podem puxar alguém para baixo. Ansiedade, frustração, medo, decepção, raiva, descontentamento generalizado. E se alguém afirmasse que pode ensinar você a evitar tudo isso? E se essa mesma pessoa alegasse que todas essas emoções são, na verdade, produto de uma forma equivocada de enxergar o mundo? E se você descobrisse que a capacidade de evitar todas essas coisas está totalmente sob seu controle? Todas essas afirmações são feitas nas obras dos três grandes estoicos romanos, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que viveram nos séculos I e II depois de Cristo. Sêneca é conhecido por seu papel como tutor do imperador Nero. Epicteto foi um escravizado que conquistou a liberdade e acabou por criar uma escola filosófica, e Marco Aurélio foi imperador de Roma. Suas vidas não poderiam ter sido mais diferentes entre si, e, no entanto, todos eles abraçaram o estoicismo como um guia para viver bem. Os trabalhos deles são sobre como viver, como entender seu lugar no mundo, como agir em situações adversas, como lidar com as emoções, se relacionar com as pessoas, como levar uma vida boa, digna e racional. Capítulo 1. O filósofo como médico. Segundo Epicteto, o filósofo é um médico e a escola do filósofo é um hospital para almas. Por alma, não devemos pressupor nada sobrenatural. Nesse contexto, devemos compreender por alma apenas a mente, pensamentos e crenças. Existia uma preocupação dos filósofos em cuidar da alma, porque entendiam que a condição da nossa alma determina a qualidade da nossa vida, diferentemente da valorização apenas do corpo e das posses. Sócrates procurou mostrar que grandes riquezas são irrelevantes, que a riqueza material é neutra de valor, porque pode ser usada para fins positivos ou negativos. O dinheiro em si não é bom nem ruim. O que define se ele será bem ou mal utilizado é o caráter de quem o possui, o que nos leva à reflexão sobre que o verdadeiro valor, a fonte de que é bom ou mal, reside no caráter da pessoa que possui o dinheiro. É um erro a atenção excessiva que damos ao dinheiro enquanto desprezamos o cuidado que devemos ter com a condição do nosso caráter. É dessa forma que os filósofos instigam a nossa percepção sobre a importância da cura das enfermidades da alma. Damos uma atenção equivocada não somente ao dinheiro, mas também à reputação e ao sucesso profissional. Os estoicos chamam essas coisas de indiferentes. Diógenes defendia uma vida austera e simples. Chegou a morar em um barril, buscava um caráter virtuoso. Segundo Sócrates, se você não tivesse dinheiro algum, não seria possível fazer algo bom com ele. Aristóteles reforça a ideia de que é necessário certo grau de riqueza para sermos virtuosos praticando a generosidade e a caridade. Mas não era assim que Zenão pensava. Ele defendia que era natural buscarmos o que é necessário à sobrevivência, posses que nos garantem o conforto físico. Não há motivo para nos sentirmos mal por isso. Ele quis reservar a palavra bom para um caráter virtuoso. Valorizamos tudo que nos beneficia, porém nenhuma dessas coisas são boas no sentido que um caráter excelente é bom. Chamava essas coisas de indiferentes preferenciais. Naturalmente preferimos o bem-estar e o conforto, mas como só o caráter virtuoso é verdadeiramente bom, nunca devemos comprometer nosso caráter na busca dessas coisas, pois elas por si só não poderão nos fazer felizes. O que significa ter um caráter excelente? Segundo os estoicos, significa ter as 4 virtudes cardeais: ser sábio, justo, corajoso e prudente.
A missão do filósofo é nos levar a analisar nossas crenças sobre o que pensamos ser bom ou mal para levarmos uma vida boa e feliz. Diferentemente da visão pessimista que temos das pessoas da sociedade moderna, os estoicos creem que os seres humanos têm a tendência de se tornarem racionais e virtuosos. O médico filósofo atua quando esse processo não ocorre, ou seja, quando algo altera esse processo de desenvolvimento das virtudes. O tratamento oferecido tem a possibilidade de nos colocar nos trilhos. O primeiro passo é darmos atenção na condição da nossa alma e a primeira lição é prestarmos atenção nos nossos pensamentos. Capítulo 2. O que você controla? Doenças, acidentes, mortes, amores, sucesso profissional e financeiro. Você tem controle sobre essas coisas? Epicteto define as coisas que dependem e não dependem da nossa decisão, ou seja, o que podemos e o que não podemos controlar. Podemos controlar nossos juízos, impulsos e desejos. Tudo o mais que foi mencionado está praticamente fora de nosso controle. Segundo ele, parte da infelicidade humana é proveniente de pensarmos de forma equivocada que temos controle sobre as coisas. Podemos controlar nossos pensamentos, mas não as coisas materiais, como nosso corpo ou nossos bens. Epicteto não diz que temos controle sobre todos os nossos pensamentos, apenas sobre um certo conjunto de ações mentais. Tudo o que está realmente sob nosso controle são nossos juízos que derivam deles. Não escolhemos nossas sensações e lembranças. Só temos total controle sobre o que pensamos a respeito das coisas que nos acontecem. Nossos juízos são importantes porque determinam nossas ações. O desejo e a busca pela carreira dos sonhos, pela casa própria. Esse processo começa com um simples juízo. Nossa felicidade não pode depender de bens, sucesso profissional, de nosso corpo, pois nenhuma dessas coisas é inerentemente boa e nunca estarão sob nosso controle. O resultado será frustração e decepção. Na verdade, Epicteto não sugere que esqueçamos o mundo externo. Precisamos apenas tomar a atitude correta em relação a isso. Ensina que, em vez de lutar contra tudo que está fora de nosso controle, nossa missão é agir da melhor forma possível, ou seja, podemos rejeitar um emprego ou um relacionamento deplorável, mas há coisas relativas à condição humana que não podemos mudar. Nacionalidade, a cor da pele, todas têm um impacto significativo em nossas vidas. O que precisamos fazer é agir da melhor forma possível para que nada atrapalhe nossos planos, aceitar o que acontecer em vez de lutar contra a situação e voltar toda a sua atenção para seus juízos. Isso aprimora seu caráter, alcançando o que Zenão chamou de um fluxo tranquilo de vida. Para isso, precisamos estar atentos aos nossos juízos, evitando maus hábitos. Epicteto faz uma analogia com um marinheiro conduzindo um navio. É muito mais fácil para o marinheiro deixar que o barco naufrague do que mantê-lo navegando em segurança. Basta ir um pouco contra o vento e o desastre é instantâneo. Na verdade, ele não precisa fazer nada. Uma desatenção momentânea terá o mesmo resultado. O mesmo acontece ao controle da nossa atenção. É preciso que tenhamos momentos de reflexão na nossa vida cotidiana. Marco Aurélio descreve práticas de reflexão matinal a fim de se preparar para o dia. Sêneca esboça um processo similar de reflexão noturna, para fazer uma análise do seu dia, pensando no que fez para poder se sair melhor no dia seguinte. Essa é a filosofia como prática diária e modo de vida. Capítulo 3. O problema das emoções. Não podemos controlar as emoções de outras pessoas porque elas não dependem de nós. O que podemos controlar é a nossa reação em relação às emoções das pessoas. As emoções, tanto dos outros quanto as nossas,
podem moldar e influenciar nosso relacionamento com as pessoas. As emoções podem ser tanto positivas quanto negativas. Quando os antigos estoicos recomendavam que as pessoas evitassem emoções, referiam-se a emoções negativas. Nossas emoções são produto dos juízos que fazemos, temos controle sobre elas. Se encararmos com tranquilidade e não ficarmos chateados com a reação negativa de alguém, poderemos evitar a contrariedade. Não devemos negar ou reprimir nossas emoções, mas nos esforçar para não tê-las. Os estoicos não acham que basta estalar os dedos para fazer uma emoção desaparecer. Crispo associou a emoção a uma corrida. Quando toma impulso, você não tem como parar de repente. No entanto, podemos nos esforçar para que a próxima emoção não ganhe impulso a ponto de sair do controle. Em seu ensaio sobre a ira, Sêneca compara emoções como raiva e inveja à loucura temporária. Quando assume o comando, a raiva compromete a mente por inteiro. Ficar um pouco irritado de vez em quando faz parte da vida e é quase inofensivo. Ficar com raiva a ponto de não conseguir evitar bater em alguém é algo diferente. Numa situação em que lutamos contra uma grande maldade, Sêneca afirma que seria muito melhor lutar guiando-se pelas virtudes da coragem e da justiça. Segundo Sêneca, existem 3 etapas nesse processo. Um primeiro movimento involuntário, que é uma reação fisiológica natural fora de nosso controle. Um juízo, que é uma resposta à experiência e está sob nosso controle. E uma emoção, que uma vez desencadeada, está fora de nosso controle. Assim que a emoção toma forma, não há nada que possamos fazer a não ser esperar que ela passe. Sêneca diz que a raiva geralmente é o produto da sensação de sofrer algum tipo de dano. Então, o que deve ser contestado é essa impressão de que houve um dano, o que em si já contém um julgamento. Epicteto explica assim: lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para que alguém seja prejudicado. É preciso que a pessoa acredite estar sendo prejudicada. Se alguém conseguir provocar você, perceba que a sua mente é cúmplice dessa provocação. Por isso, continua ele, é importante não reagir impulsivamente aos acontecimentos. É essencial fazer uma pausa, esperar um instante e refletir sobre o que acabou de acontecer antes de fazer um juízo. Se alguém faz uma crítica a você, pare para avaliar se o que foi dito é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, a pessoa apontou uma falha que agora você pode corrigir. Portanto, essa crítica foi benéfica. Se o que a pessoa diz é falso, então ela está errada e é a única prejudicada. De um jeito ou de outro, você não sofre nenhum dano pelos comentários críticos dela. Os comentários dela só poderiam prejudicar você seriamente se você permitisse que a situação o induzisse a um estado de raiva. Há outras que não são tão destrutivas, emoções que, na verdade, são sobretudo positivas e sem as quais não gostaríamos de viver. Um exemplo óbvio é o amor, tanto o dos pais pelos filhos, quanto o amor romântico entre 2 pessoas adultas. Será que os estoicos sugerem que nos livremos dessas emoções? Somos, por natureza, inclinados a cuidar de nós mesmos, a buscar as coisas de que precisamos para viver e a evitar aquelas que podem nos prejudicar. Tudo em nome da autopreservação. Esse instinto de autopreservação se estende às pessoas próximas a nós. Em primeiro lugar, nossos familiares, mas em condições ideais, a todas as outras pessoas. Quanto ao amor romântico, talvez possamos dizer que um relacionamento saudável é baseado nos desejos naturais de ter companhia e de procriar. E o não saudável tem como base emoções negativas como possessividade e ciúme. Os estoicos certamente não pretendiam transformar as pessoas em blocos de pedra insensíveis.
Vamos nos assustar, hesitar, ficar com medo, sentir vergonha ou chorar. E também relacionamentos fortes e carinhosos com as pessoas que nos são próximas. O que não faremos, porém, é desenvolver emoções negativas como raiva, ressentimento, amargura, ciúme, obsessão, medo constante ou apego excessivo. Essas emoções podem arruinar vidas e os estoicos acreditam ser melhor evitá-las. Capítulo 4. Enfrentando as adversidades. Às vezes, coisas ruins acontecem. Faz parte da vida. Mesmo se estivermos preparados para assimilar a lição de Epicteto, segundo a qual muitas dessas coisas simplesmente estão fora de nosso controle, isso não amenizará a situação. Pode ser que eu aceite plenamente que tenho controle total apenas sobre meus juízos e que, em última instância, não controlo se vou adoecer, mas isso por si só talvez não me impeça de pensar que esse mal-estar físico é algo muito ruim, uma verdadeira adversidade. Para os estoicos romanos, a vida é repleta de adversidades e uma das missões centrais da filosofia é ajudar as pessoas a passar pelos altos e baixos da existência. Durante o tumultuado século I d.C., Sêneca teve que enfrentar a morte de seu filho, o exílio na Córcega por quase uma década, o resgate do exílio, mas apenas sob a condição que assumisse o papel de tutor do jovem Nero, uma carreira como conselheiro de Nero, posição da qual não podia sair prontamente, a morte de um amigo próximo e, para completar, o próprio suicídio forçado. O relato de Sêneca sobre como se deve encarar as adversidades foi, na verdade, escrito bem antes de ele passar por muitas das adversidades mencionadas. Encontra-se em seu ensaio sobre a providência divina, que ele escreveu quando tinha cerca de 40 anos. O ensaio se concentra no seguinte questionamento: por que as pessoas sofrem tantos infortúnios? Sêneca o responde a partir de vários pontos de vista. Primeiro, insiste que nada de ruim ocorre realmente, dado que todos os acontecimentos externos não são bons nem maus em sua essência. Alguém que sempre se lembre disso e não faça juízos precipitados simplesmente aceitará um fato pelo que é, sem julgar que algo terrível aconteceu. Sêneca vai além. Ele acredita não apenas que não devemos considerar os aparentes infortúnios como verdadeiramente maus. Ele também acha que devemos recebê-los como coisas que podem nos beneficiar. Segundo ele, a pessoa boa enxerga todas as adversidades como um treinamento. O lutador só consegue colocar à prova sua habilidade quando enfrenta um adversário à altura, e uma luta difícil também serve como treino para que ele possa desenvolver seus talentos. As adversidades da vida funcionam de modo semelhante. Nos permitem expor e treinar nossas virtudes para que possamos melhorar. Se conseguimos compreender isso, quando a adversidade chega, a aceitamos de bom grado. Como vamos desenvolver as virtudes da paciência, da coragem ou da resiliência se tudo sempre vai bem? Não há pior sorte, diz Sêneca, do que o luxo e a riqueza intermináveis que servirão apenas para fazer de nós pessoas preguiçosas, complacentes, ingratas e cada vez mais gananciosas. Isso sim é uma verdadeira desgraça. Ser demitido é uma calamidade ou uma chance de fazer algo novo. Embora uma coisa dessas seja inevitavelmente um desafio, ninguém está fazendo de conta que você pode simplesmente ignorar as consequências das práticas de algo assim. É possível escolher enxergá-la como se fosse um golpe terrível ou como se fosse um desafio positivo. E essa escolha só depende de nós. Ninguém em sã consciência vai atrás da adversidade, mesmo que ela possa ensinar algumas lições úteis ao longo do caminho. Porém, desenvolver habilidades para lidar com ela, porque em algum momento ela certamente chegará, só pode ser algo benéfico. Como Sêneca diz na carta para a mãe, a adversidade recai com mais severidade sobre quem não a aguarda, mas é muito mais fácil enfrentá-la se a pessoa está preparada para isso. Em suma, o conselho de Sêneca é que nos preparemos para todas as casualidades, incluindo aquelas que gostaríamos que não ocorressem e sobre as quais preferimos não pensar.
Não devemos simplesmente supor que tudo sairá como esperamos, pois é improvável que isso aconteça. Essa é uma lição importante, ainda que incômoda. Capítulo 5. Nosso lugar na natureza. As meditações de Marco Aurélio atraíram um número incalculável de leitores desde que foram impressas pela primeira vez no final do século XVI. De Frederico o Grande a Bill Clinton. E atraíram não apenas pessoas que, como autor, se viam enfrentando as pressões da liderança nos mais altos escalões. Qualquer pessoa pode pegar o livro e encontrar inspiração nele, como o jovem que me escreveu para comentar. Tenho 23 anos, a vida é difícil e confusa. Não sei qual é o meu propósito, mas as meditações de Marco Aurélio me ajudaram muito. Ele é apenas uma das muitas pessoas que consideram as meditações um guia útil, senão capaz de salvar vidas. Um dos motivos para isso é que os leitores acabam se identificando com Marco Aurélio, que mostra um lado muito humano, lutando com as pressões da vida cotidiana, das responsabilidades do ambiente de trabalho e das reuniões sociais. Ele pode ter sido imperador romano e, posteriormente, conquistado a reputação de sábio filósofo estoico, mas o que encontramos nas meditações é apenas a realidade de um homem de meia idade esforçando-se ao máximo para lidar com as exigências da vida. Um dos temas centrais que perpassa as meditações é o destino. Isso nos leva de volta à preocupação de Epicteto com o controle. Marco Aurélio leva para fora a fim de contemplar a vastidão do que não podemos controlar. Como disse uma fonte antiga, o destino opera por meio de nós. Nós somos colaboradores do destino e partes do mundo natural que ele governa. Mas isso não muda o fato de que quando algo ocorre, dadas as várias causas em jogo, o resultado não poderia ser diferente. É inútil, portanto, desejar que as coisas tivessem sido diferentes. Marco Aurélio formula essa ideia da seguinte maneira: a natureza tudo dá e tudo toma de volta. O homem que aprendeu a ser humilde diz a ela: dê o que quiser, tome o que quiser. E ele não diz isso provido de um espírito desafiador, mas simplesmente como um súdito leal. Para os estoicos, refletir sobre o destino é um elemento central na resposta à adversidade, porque uma das etapas necessárias à aceitação dos eventos desagradáveis consiste em reconhecer que eles tinham que acontecer. Assim que entendemos que algo era inevitável, percebemos que a lamentação é inútil, que ela apenas vai gerar mais angústia e ainda revela uma incapacidade de compreender como o mundo funciona. Esse ponto de vista de Marco Aurélio contém uma mudança de ênfase em relação ao que vimos em Sêneca. Enquanto Sêneca enfatizava a ordem providencial intrínseca à natureza, Marco Aurélio se concentrava mais na inevitabilidade dos acontecimentos. Em vários trechos das meditações, ele parece se questionar se a natureza é um sistema racional e providencial ou meramente um acúmulo aleatório de átomos se chocando em um vazio infinito. Existem outras características do mundo físico nas quais Marco Aurélio também acredita em que devemos prestar muita atenção. O trecho a seguir merece ser citado na íntegra. Crie o hábito de observar regularmente o processo universal de mudança. Seja assíduo em relação a isso e aprenda as minúcias desse ramo do conhecimento. Não há nada mais engrandecedor para a mente. Depois, quando o homem percebe que a qualquer momento ele pode ter que deixar tudo para trás e se separar de seus companheiros, ele se despoja do corpo e, a partir de então, se dedica integralmente a servir a justiça em suas ações pessoais e a obedecer à natureza em tudo ou mais. Nenhum pensamento é desperdiçado com aquilo que os outros podem dizer ou pensar dele, nem fazer contra ele. A ele bastam duas coisas: a justiça em sua conduta diária e a satisfação com tudo que o destino lhe atribui. A lição aqui é que somos apenas partes da natureza à mercê de suas forças superiores e inevitavelmente carregados por seus movimentos. Até compreendermos isso plenamente, nunca seremos capazes de desfrutar de uma vida harmoniosa. Capítulo 6. Vida e morte.
Nenhum de nós sabe quando ou como vai morrer, mas sabemos que um dia tudo o que estamos vivenciando chegará ao fim. Quantos têm plena consciência disso ao longo da vida? A maioria de nós conhece histórias de pessoas que chegaram perto da morte ou foram diagnosticadas com uma doença grave e saíram dessas situações com apreço renovado e fortalecido pela vida e pelo tempo que lhes resta. Para quem não passou por esse tipo de experiência, é fácil esquecer a própria mortalidade e o tempo bem limitado que lhes resta. Em seu ensaio sobre a brevidade da vida, Sêneca diz que para muitos, quando estamos realmente prontos para começar a viver, nossa vida já está quase no fim. Mas não é que a vida seja curta demais. O problema é que perdemos muito tempo. Procrastinamos, investimos em coisas de pouco ou nenhum valor, ou vagamos pela vida sem rumo, sem um foco. Algumas pessoas se esforçam para alcançar um patamar de riqueza que lhes permita adquirir bens luxuosos que acabarão indo para o lixo muito antes de elas morrerem. Com isso, desperdiçam a maior parte da vida. Outras não se esforçam para nada, apenas seguindo o fluxo da rotina, sem perceber que o bem mais valioso que possuem, o tempo, está se esvaindo. Há ainda aquelas que têm uma ideia nítida do que querem fazer, mas paralisadas pelo medo do fracasso, adiam ou deixam as coisas de lado, inventando desculpas para justificar que não era a hora de agir. Segundo Sêneca, todos esses tipos de pessoas deixam de viver. De acordo com Sêneca, como podemos assumir o controle da nossa vida e vivê-la ao máximo? Em primeiro lugar, devemos parar de nos preocupar com o que os outros pensam. Não tente impressionar os outros, não busque o apoio de ninguém para garantir alguma vantagem. Muitas pessoas se importam com o que as outras pessoas pensam, mas não prestam tanta atenção nos próprios pensamentos. Sacrificam o tempo pelos outros, mas raramente reservam tempo para si. No entanto, insinua Sêneca, é absurdo que alguém seja tão zeloso com dinheiro e posses e ainda assim gaste gratuitamente seu tempo, que é muito mais valioso. Sêneca zomba de quem posterga todos os seus planos e sonhos até a aposentadoria. Você tem certeza de que vai chegar lá? E se chegar, tem certeza que terá saúde para fazer o que está adiando há tanto tempo? E mesmo que tudo corra bem, por que adiar a vida até que a maior parte dela já tenha passado? Como afirma Sêneca, viver é a atividade menos importante dos homens ocupados. Eles estão empenhados em não fazer nada, e uma vez que esse hábito se desenvolve, entram num estado contínuo de inquietação, sendo incapazes de relaxar ou de se concentrar em qualquer coisa. Essas pessoas só se tornam plenamente conscientes do valor da vida quando ela já está quase no fim. Aprender a viver bem é, paradoxalmente, uma tarefa que pode levar uma vida inteira. No passado, acrescenta Sêneca, as pessoas mais sábias desistiam da busca por prazer, dinheiro e sucesso a fim de concentrar a atenção nessa única tarefa. Embora elas talvez não chegassem a um consenso sobre a solução, Sêneca reforça que preservar nosso tempo e dedicá-lo a nós mesmos é essencial. A partir dessa nova noção do valor do tempo e de um esforço decidido de priorizar nosso lazer, o que Sêneca acredita que devemos fazer? Ele logo descarta os jogos e a prática de esportes, bem como a atividade típica dos feriados, que ele chama de deixar o corpo torrando ao sol. Na verdade, ele se opõe a muitas coisas que descreveríamos como atividades de lazer. Em vez disso, ele indica a filosofia como a melhor e mais valiosa atividade a que podemos nos dedicar, pois engloba pensamento, aprendizado, leitura de história e literatura, reflexão sobre o passado e o presente. É o contrário de correr de um lado para o outro em busca de sucesso financeiro e profissional, que, segundo ele, é obtido às custas da vida. Mais ou menos 50 anos depois de Sêneca, Epicteto refletiu sobre a vida e a morte com seus alunos em Nicópolis. Epicteto várias vezes descreve a vida como um presente, algo que nos foi dado, mas que também pode ser retirado.
A vida é um evento, como uma feira ou uma festa, e como todos esses eventos, tem que chegar ao fim. A nós cabe agradecer ao anfitrião pela diversão ou lamentar o fato de não poder ficar por mais tempo. Sua vida, portanto, é um presente e um dia você terá que devolvê-lo. Isso também se aplica à vida dos seus entes queridos. Sob nenhuma circunstância diga perdi algo, apenas o devolvi. Um filho seu morreu, não foi devolvido. Sua esposa morreu, não foi devolvida. Tudo o que temos e amamos é meramente emprestado. Não podemos ficar com nada para sempre, até porque não estaremos aqui para sempre. É tentador dizer isso como uma verdade trágica e doce e amarga sobre a existência humana. Mas o próprio Epicteto é muito mais direto a esse respeito. Você é tolo se quer que seus filhos, sua esposa ou seus amigos sejam imortais. Isso exige poderes maiores do que você e dons que não cabe a você possuir ou oferecer. O objetivo de Epicteto com tudo isso é reduzir nossa ansiedade em relação à morte e acalmar nossa dor perante a perda de entes queridos. Mas, assim como Sêneca, ele também quer que aproveitemos a vida que temos. Sua vida não lhe pertence, pode ser tirada de você a qualquer momento. Portanto, aproveite-a. Quase no fim do manual, Epicteto compara a vida aos Jogos Olímpicos. A competição cabe a nós. Você não pode adiar mais. E tudo depende do que fizer agora, neste dia. Capítulo 7. Como vivemos. Muito do que vimos até agora foi autocentrado, egocêntrico e egoísta. Um crítico poderia dizer. A distinção que Epicteto faz entre o que podemos e o que não podemos controlar parece recomendar que viremos as costas para o mundo exterior a fim de concentrar a atenção em nossos juízos. Em uma imagem inesquecível, Marco Aurélio descreve o refúgio em sua cidadela interior para escapar do mundo externo. Esse tipo de afastamento do mundo exterior, ignorando todos os outros para nos concentrarmos apenas em nosso próprio bem-estar, é realmente o que os estoicos recomendam? De modo algum. Não somos entidades individuais e isoladas, somos partes da natureza. Os estoicos também concordariam com Aristóteles quando ele diz que os seres humanos são por natureza animais sociais e políticos. Nascemos em comunidades, dentro de uma família, mas também em uma comunidade local, em nosso país e, por fim, como parte da comunidade humana. Além do mais, a atitude estoica de voltar-se para dentro, como já vimos, tem como objetivo cultivar traços bons e virtuosos e evitar emoções nocivas e antissociais, como a raiva. A ideia é, posteriormente, nos voltarmos para fora a fim de desempenhar nossos papéis como membros mais capacitados das várias comunidades de que necessariamente fazemos parte. Aliás, é Epicteto quem mais salienta que cada um de nós exerce vários papéis sociais. Alguns desses papéis nos são atribuídos pela natureza, sugere ele. Ser pai ou mãe não é algo construído socialmente, pois vemos que os animais cuidam de seus filhotes, assim como nós. Mas há outros papéis ligeiramente diferentes ligados a posições sociais ou cargos que podemos ter. Alguém que assume o papel de médico ou magistrado, por exemplo, se compromete com uma série de deveres e responsabilidades que acompanham o cargo, e tendemos a julgar com bastante severidade alguém que abusa ou descuida desse tipo de posição importante. Por isso, se quisermos ter uma vida boa, teremos que ser bons seres humanos. Isso significa não só abraçar nossa natureza como seres racionais e sociais, mas também fazer jus aos vários papéis que exercemos e aceitar as responsabilidades que os acompanham. Epicteto dá um bom exemplo disso. Um homem importante foi visitar sua escola em Nicópolis. Ele era magistrado e, portanto, supostamente tinha alguma noção dos deveres e responsabilidades que acompanhavam certos papéis. Além disso, era pai. Ao ser questionado sobre o bem-estar de sua família, o homem respondeu que sua filha estivera tão doente que ele não suportara ficar com ela e vê-la em tal condição. Por isso tinha fugido.
Epicteto o censura por duas coisas: a obsessão egoísta com os próprios sentimentos, enquanto menospreza os sentimentos dos outros, principalmente os da filha, e a negligência de seu papel de pai. Epicteto também contesta a incoerência do comportamento do homem, pois ele certamente não gostaria que todos abandonassem sua filha enquanto ela está doente, deixando-a sozinha, nem que todos o abandonassem se estivesse doente. Ele afirma ter fugido por amor à filha, quando, como pai, seu amor por ela deveria ter feito com que ficasse. Ele foi incapaz de cumprir seu papel. Um estoico do período imperial, um pouco menos conhecido, chamado Hierocles, sobre quem não sabemos quase nada, expôs em seu tratado sobre ética estoica a ideia de que cada um de nós está no centro de uma série de círculos de afeto em expansão que começa conosco, incluindo em seguida nossa família imediata, depois nossa comunidade local e, por fim, toda a humanidade. A ideia moderna de cosmopolitismo, portanto, tem origem nos estoicos. Ninguém consegue ser feliz quando vive isolado de outros seres humanos. Isso simplesmente vai de encontro à nossa natureza como animais sociais. O que vimos até agora sugere que os estoicos estavam comprometidos com a igualdade entre as pessoas. Se você está tentando desenvolver hábitos novos e positivos, pode ser melhor evitar a companhia daqueles cuja vida incorpora tudo aquilo de que você está tentando se libertar. Tente passar tempo com pessoas que têm valores que você admira ou compartilha. Esse é um dos motivos pelos quais os filósofos da antiguidade tendiam a se agruparem em escolas. E provavelmente também está por trás das tradições monásticas de várias religiões do mundo. Nossa lição final é que somos, por natureza, partes de uma série de comunidades, tanto locais quanto globais. Estaremos apenas nos enganando se pensarmos que somos indivíduos isolados que podem ignorar a sociedade. Em Roma, os estoicos mais empenhados estavam dispostos a enfrentar tiranos por seus princípios. Com essa atitude, eles encarnavam as virtudes da coragem e da justiça. Longe de recomendar a passividade política, o estoicismo nos encoraja a viver de acordo com os mais elevados padrões de ação. Epílogo. Muitas das ideias que analisamos estão habilmente resumidas em uma passagem de Sêneca na carta de consolação que ele enviou à mãe. Ele lamentava a perda do filho e ele estava exilado na Córcega sem saber o que o imperador Cláudio faria em seguida para prejudicá-lo. Ele diz: a natureza quis que não fossem necessários grandes instrumentos para uma vida boa. Todo indivíduo pode se fazer feliz. Os bens externos são triviais e não têm muita influência. A prosperidade não engrandece o sábio e a diversidade não o diminui, pois ele sempre se esforçou para confiar o máximo possível em si e extrair de seu interior toda a alegria. Acredito que refletir sobre as questões que os estoicos abordavam poderia ser benéfico para todos nós, mas como eles insistiriam em ressaltar, o verdadeiro benefício só vem se incorporarmos essas ideias ao nosso dia a dia. É aí que começa o trabalho mais difícil.